Bom, então vamos lá, vamos ver algumas situações envolvendo gases supostamente ideais em situações de equilíbrio. Então aqui vocês têm um caso clássico, que é o caso de um cilindro que dentro dele há gás. Esse gás é contido por um pistão que tem uma vedação, vamos supor, excelente. Esse pistão tem massa m, diâmetro d, e acima dele tem um bloco de massa m, e ao redor de tudo tem a atmosfera, que tem uma pressão atmosférica num determinado instante igual a P atm. Aqui estão os pesos, os dois pesos do pistão e do bloco aqui de cima, é a massa vezes a aceleração gravitacional. A força que o gás faz para cima é a pressão do gás vezes a área, e a força que a atmosfera faz para baixo é a pressão atmosférica vezes a área. Aqui estão as forças, e que numa situação de equilíbrio, o somatório das forças para baixo tem que ser igual à força para cima. Então a força que o gás faz tem que ser igual à soma das forças que estão para baixo. E, substituindo aqui nessa equação isso aqui, e isolando a pressão do gás, nós temos essa equação, que é a equação que vamos ver nesse exemplo a seguir. Aqui não tem massa aqui em cima, veja, mas tem um pistão de massa 1 kg, diâmetro 40 milímetros. A área é 1,26 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Ah, e esqueci, a pressão atmosférica é 101 quilopascais. Usando a equação anterior, ver vocês que não há o peso do bloco aqui em cima, e eu multipliquei aqui por 10 ao cubo para transformar toda essa fração em quilopascal para poder somar com a pressão atmosférica. Então dá uma pressão do gás de 108,79 quilopascais. Vejo vocês que é um pouquinho acima de uma atmosfera. Uma atmosfera é isso. Isso aqui é um pouquinho acima, por conta exatamente desse pistão que aqui está. É um pouquinho mais de um bar, né? Uma outra situação, um outro exemplo, melhor dizendo, agora tem um bloco em cima, um bloco de massa 1 kg, e o diâmetro do pistão é o mesmo, portanto tem a mesma área, e que agora tem esse peso aqui, tá? Que é o peso desse bloco aqui de cima. E vai dar uma pressão do gás de 116,57 kPa. Vejo que deu um pouquinho acima do anterior, por conta do bloco que está aqui, né? Desse bloco aqui. Então o gás tem que ter uma pressão um pouquinho maior para poder fazer equilíbrio enfim, né? Tem que fazer uma força maior, né? Bom, agora vamos ver uma situação envolvendo mola. Então a mola está aqui, ela pode puxar ou pode pressionar. Nesse caso aqui, ela vai estar pressionando. Tá? Poderia ser o contrário, né? Mas enfim, ela tem constante elástica K, deformação X, e de novo, o pistão tem massa M e diâmetro D. Aqui estão as equações para cada uma das situações, para cada uma das forças envolvidas. Para a mola, aqui nós temos a lei de Hooke, que a força que a mola faz é igual à constante elástica vezes a deformação da mola. Aqui estão as forças, e de novo, vamos pensar numa situação de equilíbrio. Então a força que o gás faz tem que ser igual à soma das forças para baixo. E substituindo aqui nessa equação esses valores e isolando a pressão do gás, temos uma equação bastante parecida com o caso anterior. Um exemplo. Uma mola de constante elástica 5.000 newtons por metro, deformada em 5 centímetros, pressionando um pistão de massa 1 kg e diâmetro 40 milímetros. E também uma situação de equilíbrio. Se é uma situação de equilíbrio, segue a mesma equação que foi deduzida anteriormente. Vejo que o pistão continua com o mesmo diâmetro, portanto tem a mesma área, e que a pressão do gás é 307,20 kPa, um pouco mais de 3 bar, né? Um pouco mais de 3 atmosferas,
e é exatamente por conta do pistão e da mola. Então, em todas essas situações, nós temos situações de equilíbrio.